Pessoal, se vocês entenderam como que ocorre, por que ocorre o problema da condição de corrida, a gente tem condição de começar a discutir as possíveis soluções para esse problema. Tá? Então, quando eu tenho uma condição de corrida, o que eu posso fazer para evitar esse problema? Uma solução, na verdade, a gente já viu. Né? Eu mostrei num vídeo anterior aqui que se eu não tiver paralelismo, eu não tenho problema. Né? Então, se eu evitar o paralelismo entre essas duas threads aqui que estão usando esse recurso compartilhado X, eu não vou ter o problema. O paralelismo é uma coisa que normalmente é desejada para os sistemas. Né? Colocar as coisas para serem executadas em paralelo normalmente gera uma eficiência maior. As coisas podem ser executadas ao mesmo tempo. Né? Então, executa o sistema como um todo de forma mais rápida. Então, normalmente, as threads deseja-se que as threads sejam executadas em paralelo. Então, uma solução menos drástica, menos radical, é ao invés de eu ter a rotina inteira executada de forma sequencial, eu pegar só as partes que são problemáticas, as partes que efetivamente estão usando os recursos compartilhados e garantir que essa parte especificamente não seja executada em paralelo. Essa parte é chamada na literatura de região crítica. Então, se eu identificar quais partes do meu programa estão utilizando os recursos compartilhados e garantir que essas partes, regiões críticas, elas não sejam executadas em paralelo, eu melhoro a situação. Tá? Nesse exemplo aqui, quais são as minhas regiões críticas? Né? É aqui, onde eu estou somando um nesse x, esse x é o recurso compartilhado, e aqui. Né? Então, a região crítica está aqui, vou escrever aqui, né? Região crítica, ela começa aqui e termina aqui. Enfim, nessa rotina de baixo, é quase igual, né? Então, ela começa, vou copiar isso aqui, ela começa aqui e termina aqui, né? Se eu conseguir que essas rotinas não sejam executadas em paralelo, eu resolvo o meu problema. Tá? Uma possibilidade de fazer isso é você desabilitar interrupções. Quer dizer, não é uma possibilidade atual para os nossos sistemas, porque a gente não tem essas instruções. Né? Se a gente tiver num sistema, numa máquina, que contenha uma instrução para desabilitar interrupções, eu resolvo o problema. Porque pensa bem, por que do problema? Né? Voltando aqui, por que ocorre o problema? Eu estou com um recurso compartilhado, eu quero alterar esse recurso aqui, que é esse valor da variável x, eu leio ele para um registrador, se nesse eu leio para um registrador, altero e depois volto com ele com a memória. Se entre esse tempo de eu trazer para o registrador e voltar para a memória, esse processo foi interrompido, né? Interrupção de relógio, por exemplo, ou um outro processo que usa o mesmo recurso pode entrar, alterar um valor que vai estar na realidade desatualizado, né? Porque eu copiei ele para cá, o que vai estar valendo mesmo é o que está no registrador da primeira thread que entrou aqui. Então o problema ocorre quando eu leio e gravo. Né? Entre eu ler e voltar com um valor para a memória, eu sou interrompido. Se eu conseguir desabilitar a interrupção antes de começar a fazer isso, então vou colocar como observação aqui. Desabilitar interrupção. Reabilitar aqui. Reabilitar interrupção. Tá? Se eu fizer isso, eu resolvo o problema. É lógico que eu tenho que fazer isso nas duas regiões críticas. Né? Eu tenho que fazer aqui também. Né? Desabilitar e aqui reabilitar. Né? Reabilitar. Tá? Então, se eu fizer isso, eu resolvo o problema. Eu vou garantir que antes de eu ler e voltar com o valor para a memória, eu não vou ser interrompido. Então, eu nunca vou ter um valor na memória que vai estar desatualizado. Outros processos podem usar esse valor sem grandes problemas. Né? Isso aqui não existe nos computadores atuais. Existem sistemas citados pela literatura que tem essa instrução para desabilitar interrupções, mas eu nunca trabalhei num computador que tivesse essa instrução. Tá? Então é uma coisa meio teórica, é uma solução, resolve o problema, mas não é muito prática, a gente não tem exemplos
do dia a dia que tem essa instrução aqui, principalmente porque é uma coisa perigosa, né? Você dá o poder ao processo de desabilitar interrupções. Se você desabilita interrupções, lembra daquela discussão sobre preempção? Você torna o seu processo não preemptível, né? O sistema operacional não vai conseguir tirar do processador um processo, uma thread, que tenha desabilitado as interrupções. Então, um processo mal comportado, um processo que desabilite as interrupções e não reabilite depois, por exemplo, ele corre o risco dele ficar no processador e não sair nunca, e a gente acabar com o paralelismo e eu vou ter um sistema inteiro em crash, né? Eu vou ter uma falha aí catastrófica, o sistema inteiro vai parar por causa de um processo, e isso é muito grave, isso não é desejado de forma alguma, tá? Então, na prática é uma possibilidade. Se a gente tiver isso, resolve o problema, mas na prática a gente não tem essa possibilidade. A gente normalmente não tem essa instrução para desabilitar interrupções porque ela é perigosa demais, né? Então, como que eu posso resolver o problema? Tá? Existem soluções de software, tá? Existe como a gente resolver esse problema sem precisar de nenhum recurso especial do hardware, tá? Quando eu falo isso, é comum as pessoas pensarem em alterar o programa para garantir que a gente não tenha acesso simultâneo a regiões críticas usando uma flag de controle simples, né? Então, se eu tiver uma variável, por exemplo, é comum as pessoas pensarem nisso, tá? Eu vou mostrar aqui, mas na verdade é uma solução que não funciona, não funciona corretamente. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Mas vamos lá. O que as pessoas costumam pensar para resolver esse problema via software, né? Sem precisar de recurso do hardware? Bom, eu vou criar uma variável. Quando uma thread entrar na região crítica, ele ajusta aquela variável para um valor X, que as outras threads vão consultar aquela variável para saber se elas podem entrar ou não, né? Que é uma coisa razoável. Vamos tentar fazer aqui num pseudocódigo aqui, mais ou menos como funcionaria isso, né? Eu vou precisar de uma variável, eu vou chamar de ocupada, tá? Pode ser estática mesmo, ela vai ser booleana, e o nome dela vai ser ocupado, e ela vai conter verdadeiro ou falso conforme a região crítica esteja ocupada ou não, né? Se tiver alguém na região crítica é porque ela está ocupada, o outro não pode entrar. Então eu tenho que começar com ela false, né? Eu vou começar minha thread com ninguém na região crítica, então ela não está ocupada, né? O que eu faço aqui? Bom, duas coisas, né? A primeira é bem fácil, é bem direta. Eu vou ter que passar o ocupado para true, né? Para dizer que eu tô na região crítica, outros não podem entrar, quer dizer, a região está ocupada, tá? E quando eu sair da região crítica, eu vou ter que voltar ela para false. Beleza, e aqui eu tenho que testar se tem alguém na região crítica, né? Se o ocupado for falso, eu não posso seguir o meu programa. Então, se eu tiver uma instrução para pausa, alguma coisa assim, eu posso usar, mas uma solução que funciona em qualquer linguagem de programação é uma espera ocupada, né? Executar uma instrução ocupado, enquanto tiver ocupado, eu executo uma instrução boba aqui, instrução qualquer, tá? E aí, vou tirar esse comentário aqui, mas eu executo uma instrução qualquer, e aí, enquanto o ocupado for false, ou melhor, enquanto o ocupado for true, eu vou ficar executando essa instrução boba aqui, né? Uma instrução que pode ser uma instrução qualquer. Na verdade, o que a gente faz normalmente é não executar instrução nenhuma, né? Eu deixo isso aqui vazio e aí ele fica, enquanto estiver ocupado, ele fica não executando nada, ele fica só testando. Isso é chamado de espera ocupada, tá? Apesar de eu não estar fazendo nada, eu estou fazendo, porque eu não estou fazendo nada de útil, mas eu estou fazendo, eu estou verificando o tempo todo se essa variável aqui mudou de valor, né? Uma vez que o ocupado passe para false, esse while aqui vai terminar, então eu vou passar ele para true, para outra thread não entrar, vou usar a região crítica, depois passo para false para deixar os outros entrarem também. Então, se eu tiver isso nas entradas de região crítica, desse jeito, essa rotina aqui também, e em todas as outras que usem esse recurso compartilhado, e aqui eu voltar com a variável de controle para false, tá?
aparentemente eu resolvo o problema, né? Essa é uma solução que não funciona, mas que parece que funciona, porque olha bem, se o meu ocupado tiver verdadeiro, é porque outra rotina passou ela para verdadeira e está usando a região crítica. Eu não posso continuar. Então eu fico aqui só testando, até esse cara aqui terminar de usar a região crítica, passar o ocupado para falso. Quando tiver falso e ocupado, ele vai passar, vai travar para esse aqui não entrar, né? Então ele vai passar para true, executar, quando ele terminar, passa para falso, tá? Por que isso não funciona, tá? Pausa esse vídeo aí, pensa um pouco e me diz, por que não funciona, tá? Já deu tempo para você pausar, voltando, a resposta é, a própria variável ocupado é um recurso compartilhado, né? Então se eu testar isso aqui, o ocupado está false, eu entro, mas se entre essa instrução e essa eu for interrompido, esse cara pode ser escalonado para execução e entrar na região crítica e passar o ocupado para true, e eu não vou olhar porque eu já testei, eu já passei pelo teste, né? Então, enquanto esse cara aqui está usando a região crítica, se eu for escalonado de novo, eu vou usar também em paralelo com esse daqui. Então, não vai funcionar, tá? Não é tão simples. Dá para fazer com software? Dá, mas não é tão simples. Novamente, se você tiver um apoio do hardware, existem na literatura alguns sistemas citados que tem tem uma instrução de hardware mesmo, no nível do processador, que consegue verificar e passar para travado na mesma instrução, tá? Então é uma possibilidade, né? Depende de suporte do hardware, mas se eu tiver essas instruções, normalmente são test and set lock, quer dizer, ele testa e muda o valor na mesma instrução, tá? Então seria alguma coisa assim, né? Isso aqui não funciona, tá? Nos nossos computadores isso aqui não existe, tá? Mas se eu tivesse em uma única instrução, não é numa função, aqui eu estou chamando uma função TSL, né? Mas se eu tiver numa única instrução não interruptível, né? Uma instrução que não seja possível ser interrompida, tanto o teste quanto o ajuste dela para true, eu resolvo o problema, tá? Porque eu não vou conseguir ter aquela situação que eu tinha antes de ser interrompido entre o teste e o ajuste da variável. Se eu conseguir fazer essas duas coisas aqui sem ser interrompido, eu também resolvo o problema, tá? Então, existem sistemas que têm essa possibilidade. É melhor do que desabilitar totalmente as interrupções, você pega casos mais específicos, mas ainda não é uma coisa muito dentro da nossa realidade, não. Ainda os nossos computadores, nosso hardware, né, os nossos processadores, a maioria deles não tem essa instrução. Então tem como a gente resolver isso por software, tá? Sem precisar de suporte nenhum do hardware. As soluções são bem interessantes. A gente vai ver dois algoritmos que funcionam para resolver o problema do acesso simultâneo à região crítica de um programa em software, tá? Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. É isso aí, pessoal.